Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que a paz do Senhor esteja convosco. Aqui é o seu pastor Gilson Ribeiro, né? Para mais uma locução, né? Você já tem visto nossos vídeos no Quai e você já tem olhado. Aqui é teologia, aqui é a Bíblia como ela é, sem arrudeio, sem heresia, não é? Você quer aprender a palavra, fica comigo no nosso canal que você vai aprender a palavra e eu vou te ensinar os segredos da Bíblia, não é? Vamos lá. Quebrando mais uma heresia. Uma heresia muito falada, e eu estou aqui para rebater essa heresia, é que beber não é pecado. Eu digo para você que beber bebida alcoólica é pecado. Certo? Aí você fala, mas Jesus bebeu vinho. Eu estou lhe falando de bebida alcoólica, não vinho. Porque o vinho que Jesus bebeu não era alcoólico. Tinha um teorzinho de álcool, porque qualquer bebida que você coloca para conservar em odres, ela vai ter um grau de fermentação. E se você analisar as bebidas antigas, nos tempos antigos, não agora. Agora nós estamos no tempo moderno, você conserva em geladeira, né? Você pode conservar, tem as caixinhas também, Tetra Pak, né? Que a indústria usa para conservar, pasteurização também. Naquela época não tinha. Como é que se conservava uma bebida? Deixava ela fermentar, né? E aquela fermentação fazia com que ela durasse muito tempo. Por isso que as bebidas surgiram, devido ao fato da necessidade de fermentação. Principalmente as pessoas que andavam muitos quilômetros, né? Antigamente se andava muito de cavalo, ou de camelo, ou mesmo a pé, e precisavam de uma técnica para conservar, e descobriram. Da mesma forma o queijo também, né? Foi feito assim, uma forma de conservação para que ele durasse mais tempo, né? Então, eu digo para você que Jesus, ele bebeu o vinho, né, chamado vinho, porém era um suco fermentado, não era bem um vinho, e a fermentação era suave, tanto é que a Bíblia prova isso, que eles beberam muito pouco, bebiam bastante e não ficavam bêbados. A Bíblia diz que eles ficavam alegres, tinham uma alegria, né? Diferente da bebida. Por que eu falo que a bebida alcoólica é pecado? Porque a bebida alcoólica, ela é feita para embriagar. Eu tinha um amigo meu, por exemplo, que quando eu saía para vender com ele, ele entrava em vários barzinhos, né? Então eu saía para fazer vendas e ele, na volta, ele entrava em vários barzinhos e ele tomava uísque. Veja bem, uísque. No primeiro uísque, no segundo uísque, tudo bem. Quando ele chegava no quarto uísque, no quarta dose, ele já estava bêbado. Você está entendendo? Por isso que eu falo para você, tem bebidas que são feitas para embriagar mesmo, para deixar o cara falando besteira, para deixar o cara dando escândalo, vomitando, né? Dormindo na calçada. E isso é pecado. A Bíblia diz, não deixe escândalo. Escandalizar é pecado. Entendeu? Está na Bíblia, é bem claro. Beber uma bebida, um suco de uva fermentado, que é um vinho, digamos, chamamos de vinho suave, como Jesus fez, não é pecado. Se bem que os vinhos também têm um teor um pouco mais de álcool, mesmo suave. Mas o vinho de Jesus não tinha tanto álcool. Ele tinha um grau de fermentação que conservava a bebida por um tempo, mas não era um vinho que chegava a embriagar, a não ser que tomasse muito mesmo, né? Muito, mas era um suco fermentado, digamos assim, de uva, né? Então, na minha opinião, e na minha visão, e segundo a Bíblia para mim, bebida alcoólica feita para embriagar é pecado. Tipo a cachaça. Se eu não me engano, ela tem 59 graus de álcool. Mais da metade é álcool. Praticamente, se tu colocar uma cachaça, talvez, num tanque de um carro, ele anda. Porque é álcool pra caramba, entendeu? O uísque tem álcool pra caramba. Eu não sei nem dizer quanto de álcool tem. Aí eu, cristão, vou beber. Beber não é pecado. Meu irmão, saia dessa. Pelo amor de Deus. E beber vinho é pecado? Se for um vinho suave, um vinho leve,
uma bebida como Jesus bebeu, uma fermentada, que não chega nem a ser um vinho de hoje, né? E se você também não se embriagar, eu estou lhe falando que a embriaguez sim é pecado. Que a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, né? Porque na época a bebida conhecida era o vinho. Até porque o israelita, se eu não me engano, ele não tomava cerveja. Porque o israelita, ele considerava a cerveja uma bebida profana, entendeu? Portanto, se eu não me engano, eles não bebiam cerveja, né? Vou dar uma pesquisada melhor para te trazer melhor. Porém, voltando ao assunto do vinho, na realidade, a embriaguez é o pecado. E o vício também. A Bíblia diz que o viciado não herdará o reino dos céus, né? Você tem que entender o seguinte. A bebida como é mostrada para você hoje, não era como era mostrada antes, né? A bebida feita antes, nos primeiros tempos, né, antes de Jesus, bem antes, era a fermentação, o álcool se dava na bebida através da fermentação para a conservação da bebida, para que ela não se estragasse. Esse era o objetivo da bebida. Porque se a bebida não estragasse, eles não faziam isso, eles bebiam normal. Tudo bem, poderia até ter inventado a bebida, por que não? Então, a intuição das primeiras bebidas não era embriagar, era conservar, entendeu? É isso que eu estou lhe falando, conservação da bebida. Mas hoje em dia, o intuito da indústria de bebidas, o intuito das pessoas é tomar e se embriagar mesmo e dar escândalo, entendeu? E falar o que quer, e falar besteira, é isso aí, entendeu? Porém, o viciado não herdará o reino de Deus. O embriagado, aquele que se embriaga com bebida, não herdará o reino de Deus. Nós vemos os danos que causa a bebida. Olha, por exemplo, Noé, ele se embriagou, e o que aconteceu? O filho dele viu ele nu, né? Despido, se eu não me engano, e riu da cara de Noé, né? Ló se embriagou, né? Foi embriagado pelas filhas, e as filhas praticamente abusaram de Ló, né? Pensando que não ia ter mais terra, pensando que o mundo tinha sido destruído, não ia ter herança, não ia ter genealogia e tal. Aí tiveram um relacionamento com o pai. É difícil de falar, mas é isso mesmo que eu estou te falando aqui. Então a embriaguez traz muito prejuízo para o ser humano. Por isso que o vício, a pessoa que é viciada em bebida, é pecado. E para mim, a pessoa que também bebe bebidas alcoólicas feitas para embebedar, está pecando também, né? Agora, um suco de uva, um vinho suave, né, que tenha muito pouco álcool, como Jesus fez, para mim não é pecado, de maneira nenhuma. E qualquer bebida suave, que tenha pouco álcool, entendeu? Mas tem bebida aí que é praticamente álcool puro. Você tem que diferenciar, tá certo? Dosar a situação. Deus abençoe, pastor Gilson. Deus te ama e eu também.